Bom dia. Como é bom falar bom dia. Significa que estamos vivos para um dia bom para nós. Deus criou cada dia para que nos alegrássemos nele. Então, todos os dias devem ser dias bons para nós. Bons mesmo que aparentemente possa ter uma situação adversa para nós. Lá em Romanos 8, Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. A minha nova natureza, junto com o Espírito Santo, contribui para que eu passe qualquer situação difícil, porque eu tenho uma nova natureza. Isso que significa. Não é que Deus... As pessoas pensam, eu quebrei o braço. Foi a vontade de Deus, porque quebrando o braço eu pude falar de Deus para o médico. Não é real. Naquela situação adversa, Deus está comigo, dando sabedoria ao médico para me ajudar, trazendo para mim a minha nova natureza, a alegria de saber que eu não estou desprovida naquele momento. O Espírito Santo está ali, me ajudando a entender que tudo vai passar, que Ele é o Senhor que me cura, que me protege, que é o meu provedor. Então, quando você tem esse entendimento, passar por este mundo caído, sabendo que você tem uma nova natureza, é maravilhoso, entendendo isso. Me fizeram uma pergunta e eu quero respondê-la nessa manhã. Eu acho que vai ser bom para cada um de nós, que temos muitas dúvidas às vezes, em relação, nasci de novo, o que eu faço agora? Qual é a minha nova identidade? Semana passada, nós passamos a semana toda falando da carta de Romanos. E eu amei a experiência, é uma prática que eu vou continuar, porque eu acho que a igreja precisa desse momento, nós precisamos entender, ler as cartas juntos. Paulo, ele só tinha um objetivo, revelar Cristo ao mundo, revelar Cristo ao judeu, revelar Cristo ao gentio. Então também esse é o nosso objetivo, revelar Jesus ao mundo. Mas para que isso seja palpável, a mudança tem que acontecer primeiramente em nós. Então, como que você pode crescer saudável? Primeiro ponto, você nasceu de novo. Então você tem que entender que hoje existe uma nova natureza em você. E essa nova natureza precisa ser ensinada. E quem é o mestre da nova natureza? É o Espírito Santo. Ele é o professor da nova natureza. É por isso que Jesus disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar alguém para estar com vocês. E essa pessoa que está comigo e com você nessa manhã é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele trouxe com ele o batismo. Por que é importante o batismo? Tem dois tipos de batismo, né? Se a gente for olhar na palavra, batismo nas águas. Por falar em batismo nas águas, nós temos uma nova aquisição para o ministério. E todos vocês são participantes comigo. Desde que nós viemos para cá, em 2009, já são 15 anos, todos os batismos são feitos na minha casa. Então as pessoas querem se batizar, eu uso a piscina lá da minha casa. Só que em tempo de chuva, de frio, e qualquer mudança no tempo, e pela própria piscina em si, as pessoas às vezes têm receio, as pessoas um pouco mais idosas, de descer na piscina, etc, etc. Então, eu aluguei aqui na frente do ministério uma sala, vai ser a sala batismal. Então vai estar coberta, água aquecida. Então não vai ter problema mais de ninguém ter uma desculpa. E principalmente porque eu vou poder todas as reuniões falar quem quer ser batizado nas águas. E a pessoa que tomar essa decisão, que é um ato de fé, não precisa se preocupar com nada, porque na nossa sala batismal haverá toalhas e vestes para vocês descerem a água do batismo, por imersão. Então, simplesmente você vai entrar no banheiro, tirar sua roupa, colocar uma veste batismal, entrar numa água aquecida, pode estar chovendo, fazendo frio, quanto for. Fazendo calor, a água deixa de ser aquecida, não vai ter problema.
Então a nossa carne não vai ter mais desculpa para dizer não quero ser batizado. Porque o batismo também faz parte da caminhada de um cristão saudável. Se você quer crescer em Deus, você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Então, tudo que nós fazemos, o nosso propósito aqui, realmente é levar a verdade do Evangelho de Cristo. Para quem está nos assistindo, nós temos irmãos online que não podem estar aqui conosco, mas que fazem parte também do ministério, que nos ajudam financeiramente também, porque isso também é um ponto muito importante da caminhada de um cristão saudável. Eu posso ler depois para vocês, não tem problema nenhum, mas qual é a caminhada? Você precisa se identificar em um lugar, criar raízes. Você precisa frequentar um lugar. É importante essa comunhão, é importante você conhecer o outro, é importante você saber as dificuldades que cada irmão passa. É diferente você assistir online e estar aqui presencialmente. Então, se você mora em Lins, ficar na sua casa é errado, não é certo. Você tem tudo para vir. Olha o exemplo do seu Dimas. O nosso irmão aqui, Anísio, passa, pega o seu Dimas, traz para as reuniões com ele. Então nós não podemos, Dona Keiko, todos nós sabemos, nós poderíamos estar em qualquer lugar agora pela manhã, mas nós decidimos estar aqui reunidos por 1 hora ao redor da palavra, abraçando um ao outro, descobrindo quais são as fraquezas e dificuldades um do outro e ajudando nessas dificuldades. Vocês fazem parte de tudo isso comigo. Eu não quero que vocês pensem, eu quero que vocês entendam que este lugar é um lugar para congregarmos como família de Deus. O que nós somos? Família de Deus. Estamos reunidos ao redor da palavra. E a parte dessa jornada de crescer em Deus é você nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo. É o segundo passo da graça. É importante o batismo, sim, com o Espírito Santo. É por isso que 1 vez por mês nós passamos o dia praticamente aqui, das 8 da manhã às 6 da tarde, foi agora no feriado, dia 15, só para orarmos em línguas e ouvirmos a palavra. Isso vai mudar a sua vida. Batismo nas águas é importante, sim. Aí é uma identificação. Você está sepultando o velho homem, se identificando com a morte, com a morte de Cristo, saindo ressurreto daquelas águas. É importante você contribuir financeiramente? Sim, é importante. Olha o que está escrito em 2 Coríntios. Não é porque há uma necessidade. Não, você não deve pensar simplesmente, olha, eu vou contribuir porque eu participo lá, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar isso, pagar aquilo. Não, não é esse o seu pensamento. Seu pensamento deve ser realmente de uma pessoa que quer crescer e amadurecer. Quando os filhos são crianças, nenhum dos filhos ajudam os pais, pelo contrário, são os pais que enriquecem os filhos. Isso é algo que você tem que entender, é pai que enriquece filho, é pai que deixa herança para filho. Nós honramos os nossos pais. Só que você tem que entender que você vai crescendo e amadurecendo. E os filhos, quando crescem, eles ajudam os seus pais. Falam, pai, não preocupa, eu pago o aluguel da casa hoje. Pai, não preocupa, eu pago a água. Pai, eu te ajudo aqui, vou fazer uma compra. Pai, deixa que eu mando pintar a casa. Porque ele já pode ajudar. Ele tem prazer em fazer isso. Isso é honra, não é desonra. Então, o que contribuir financeiramente? Sim, faz parte de um cristão saudável. Você quer crescer saudável? Comece a praticar a mensagem do Evangelho. E Deus não está vendo a quantia. Olha só o que está escrito na palavra. Pega 2 Coríntios. Não sou eu que vou pregar hoje, é a Marilis, aleluia. Glória a Deus. A Marilis não é visita, não trate ela como visita. Depois de mais de 20 anos, deixa de ser visita. E desde o primeiro dia faz parte, é família. Aleluia. Eu falo, muda para Lins, mas ela não me ouve, viu? Que, meu Deus, eu tenho que orar mais. Minha oração tem que ser mais forte. 2 Coríntios
capítulo 8. Olha que Jesus se tornou para nós. 2 Coríntios 8, 9. A carta de Romanos que nós lemos semana passada foi maravilhosa. Principalmente, eu aconselho você que leia várias vezes na sua casa. Quando Paulo passa do capítulo 7 para o capítulo 8, ali descreve o judeu que era casado com Deus, Deus casou com Israel, com o judeu, ainda espiritualmente morto. E os votos nupciais, os votos eram os 10 mandamentos. E Deus, Israel, casado com Deus, fez um voto no dia do casamento, que era os 10 mandamentos. Terás um único Deus, não adulterarás, não cobiçarás. Só que havia nele uma velha natureza. Ele queria fazer, mas ele não conseguia, porque operava no corpo dele o pecado. O pecado tem força na antiga natureza. E aí, de repente, Paulo começa a mostrar para Israel, que conhecia a lei, quem irá nos libertar dessa velha natureza. Ele começa a mostrar que a velha natureza impedia o povo de Israel de cumprir os votos feitos no casamento, que era a lei. E aí, de repente, vem Jesus, único nascido com uma nova natureza, que cumpriu toda a lei e deixa Israel livre para se casar com Cristo ressurreto. Então, é maravilhoso quando você entende que hoje em mim você opera uma nova lei, a lei da vida, a lei da nova natureza. Jesus nos libertou, nos deu uma nova natureza. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. É importante você entender que o corpo do pecado, que era a antiga natureza, foi destruído. Não existe mais velha natureza em você, não existe. Então, por que a pessoa nascida de novo peca? Por causa desse corpo. Não por causa da antiga natureza, que ele não tem mais uma antiga natureza. Tem esse corpo adâmico, que ama pecar. Por isso que hoje é muito importante, isso é uma das nossas metas, a Marilis tem estado conosco, nos ajudando a entender que você precisa compreender o princípio da mortificação. É por causa da falta de mortificação das nossas vidas que nós não operamos aqui na Terra ainda como Cristo operava, como Deus, né, operava por meio de Cristo. Então você tem que focar na sua mortificação do seu corpo, colocá-lo em morte, ele já foi colocado. Ele tem que ficar lá morto. E as emoções da sua nova natureza, dominadas pelo seu novo homem interior. Nós não somos mais velhos, o velho homem morreu, acabou, não existe mais. E quem vai lhe ensinar nessa jornada maravilhosa para crescer em Deus? O Espírito Santo. Então, você tem que ser um cristão saudável, tudo coopera para o seu crescimento. A obediência à palavra, você criar raízes em um lugar, participar. Você sabia que você que tem estado conosco, que nós temos mais de 2.000 detentos que nós mandamos material, nós enviamos cartas. Tudo isso faz parte. Nós estamos levando o evangelho, tem o programa de treinamento para líderes e pastores, nós temos uma parceria com o pastor Alan, somos irmãos caminhando ombro a ombro, um ministério ajudando o outro. Cada um aqui tem uma função. Você não é sem função. O que você tem feito para cooperar com tudo isso? A sua vida tem que estar envolvida com isso. Porque hoje você vive uma vida nova em um reino de luz. Não somos mais filhos das trevas, somos filhos da luz. 2 Coríntios 8, 9. Olha só o que está escrito aqui, Paulo falando. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você não é pobre, você é rico em Cristo. Todo recurso financeiro que chega nas tuas mãos pertence ao Senhor, é Ele que te abençoa.
Olha o versículo 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, você sentiu no seu coração vontade e desejo de ser participante. Fique firme nisso. Assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Deus nunca vai pedir de você uma coisa que você não tenha. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Olha o capítulo 9. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a quem? A Rita? Não, a Deus. Então você não é pobre demais para que você não possa contribuir. Ou rico demais para que não possa receber. Nós temos que ter no nosso coração objetivos, crescermos saudáveis. Então, participar financeiramente do lugar que você está congregando e sendo alimentado, isso é saudável, é bíblico e deve ser uma condição no seu coração. Então, nessa manhã, nós queremos te encorajar a crescer na sua jornada de fé por essa terra. A entender que só tem um jeito para você crescer em Deus. É você morrer todo dia um pouco. É você morrer. Para que a vida que está em você, que é de Deus, saia tocando o mundo. Curando, libertando, provendo. Nós somos generosos. Nós somos responsáveis. Nós somos comprometidos com a obra de Deus. Eu, como você, somos trabalhadores do reino do nosso Pai. E tudo que Deus ama são pessoas, são vidas. Não sou eu que vou ter que dizer o que você tem que fazer. É o seu tempo a sós com o teu Pai Celestial que vai dizer para você o que você deve fazer. Amém? Vou passar para Marilis nessa manhã gloriosa. Ela está com a palavra. Deixa eu ligar aqui o microfone dela. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Em alto e bom som. Graças a Deus, nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo para nós. Obrigada, Ritinha. Vamos ficar de pé um pouquinho. Eu prometo que eu não vou demorar. Só para eu não ficar em pé aqui sozinha. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Deus bom e precioso. Te adoramos. Una a sua fé a minha. Que embaraço antorobosa mamamá. Verdadeiramente nós somos o povo a quem o nosso Pai libertou. Por isso somos livres, verdadeiramente. Somos livres, nós somos livres. Andamos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Te adoramos, Pai, por esse benefício. Te adoramos, Pai, por esse benefício. Te adoramos, Pai, por essa graça maravilhosa. A graça de sermos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ao seu nome louvor, honra, glória, poder, majestade, Pai.
Ao seu nome, Pai, honra, glória, louvor, poder e majestade, Pai, ao que vive e reina pelos séculos e pelas gerações, o dono do nosso coração, o dono dos nossos dias, o dono de nossa vida. É em Ti que nós vivemos, nos movemos e existimos, Pai. Por isso te adoramos nessa manhã, inteireza de fé, com coração contrito, sabedores que o Senhor não nos deixa, Pai, jamais, jamais, jamais nos desampara, Pai. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Entre os que nos ajudam está o Senhor Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele a quem amamos, aquele a quem damos honra, glória, soberania. O Senhor é soberano, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós entregamos a Ti todo o nosso ser. Entregamos a Ti tudo que diz respeito à nossa vida. O Senhor é soberano. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor é soberano sobre a nossa vontade. O Senhor é soberano sobre a nossa vontade, sobre os nossos desejos. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Ainda que a nossa alma desfaleça, o Senhor é a força do nosso coração e a nossa herança para sempre, Pai. É em Ti que nós nos refugiamos. É em Ti que nós nos refugiamos nessa manhã. Pode sentar, meus irmãos. Mas vamos adorá-lo mais um pouco. Nós te amamos. Deixa o poder de Deus passar no seu corpo. Sengandarassundoroboassa. Tu és o dono do nosso coração e de nossa vida, Jesus. Maravilhoso, Senhor, nós te adoramos. Obrigada por essa manhã doce, maravilhosa. Tu és o dono do nosso coração e de nossas emoções. O Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. 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 Oh, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. De todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Precioso Senhor, nós te amamos. Obrigada por sua presença conosco. Senhor que nos sara, obrigada por sua presença conosco. Manhã após manhã. O Deus que nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Éramos substância sem forma. E o Senhor já nos chamava pelo nome. Nós te amamos. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O pensamento não nos chegou aos lábios e o Senhor já conhece todos, Senhor. Oh, como te amamos. Sim, Senhor, nós te amamos. Sim, Senhor, Tu és precioso para nós, Senhor.
a nossa vida. Tu és precioso para nós, Senhor, a nossa vida. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa seiva. Tu és a nossa seiva, Senhor. Tu és a nossa seiva, Senhor. Sem ti, nada podemos fazer. Aleluia. Verdadeiramente nos movemos em ti. 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 Tu és o dono dos nossos dias, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Em ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus de nossos livramentos. Tu és o Deus dos nossos livramentos. Nós te amamos. O Deus de nossa eternidade. Tu és o mesmo desde sempre e para sempre. O Deus eterno. E nós contigo, Senhor, por toda a eternidade, estaremos contigo. Obrigada. Obrigada por nos posicionar na eternidade, em lugares altos, acima de principados, acima de potestades. Obrigada por nos fazer assentar em lugares altos, acima de principados, acima de potestades. Obrigada por nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Senhor, pelo presente da eternidade, da vida, da comunhão santa contigo, para todo sempre. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos guardar irrepreensíveis para o dia do Senhor. Obrigada por sua palavra revelada em nós. Obrigada, Senhor, por sua palavra poderosa em nós, eficaz. Por sua palavra viva e eficaz. Ela é eficiente. A sua palavra é eficiente. Ela faz aquilo para que foi designada pelo Senhor. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou completamente do que nos era mortal. Nós te damos louvor, honra, glória. Obrigada por sua palavra que não volta atrás. Obrigada, Pai, por sua palavra, Pai. Nós sim conhecemos a graça do Senhor, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para nos enriquecer em tudo, em toda graça, em todo conhecimento, em toda sabedoria, para nos tornar dóceis, amáveis, para nos educar, para nos corrigir, para nos beneficiar. Sua palavra tão doce, tão maravilhosa. Nós te amamos. O Deus que nos ensina com doçura, o Deus que nos repreende com doçura, o Deus que nos corrige com doçura, com brandura, com amor doce, fiel, que não nos constrange, que não nos envergonha. Tu és tão maravilhoso, Pai. Tu és tão maravilhoso, Pai. Tu és tão bom, tão doce. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. De todo o nosso coração, nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. O Senhor conhece o início e o fim de tudo. Tu és o nosso alfa e o nosso ômega, Senhor. O início e o fim. Tu és o início e o fim.
o nosso alfa e o nosso ômega. O alfa e o ômega. O início e o fim de tudo. Nós te amamos. Não há impossíveis para o Senhor nas suas promessas. Nós te amamos. Não há impossíveis para o Senhor nas suas promessas. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Doce e maravilhoso Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. A honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força. Dê a Ele a honra e a glória. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, levante a sua voz, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, Ele é digno, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, e o poder e o louvor ao Rei Jesus, a honra, mais forte, a glória e o poder e o louvor
ao Rei Jesus, a honra, alto, e a força e o poder ao Rei. Põe a sua voz. Põe a sua voz e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A força, sim, Senhor. E o poder ao Rei, sim, Senhor. Força do nosso coração e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Te damos honra, te damos louvor, a força, te damos tudo, Senhor. Oh, te damos tudo, Senhor. Oh, Jesus, a ti consuma ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força. Te damos tudo, Senhor. E o poder ao Rei Jesus, a ti, Senhor. Ah, Senhor, ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus. Por ti vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. Ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força. Sim, tu és a nossa força, Senhor. Sim, tu és a nossa força, Senhor. O que nos sustenta, o que nos mantém. Ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus.
Não há impossíveis para ti nas tuas promessas. A força pertence a ti. O poder pertence a ti. O poder. Oh, aqui assomoroa. O poder pertence a ti, Ramassuka. O poder para realizar feitos potentosos pertence a ti. O que era impossível a nós, o Senhor fez por nós. Amém. A honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei, o poder de dar novo nascimento, o poder de dar o novo nascimento pertence a ti, de escrever o nosso nome no livro da vida pertence a ti. Oh, nós te amamos, pelos nossos que estão em casa, nós te amamos, pelos nossos que estão com o nome escrito no livro da vida, nós te amamos. Oh, toda a nossa casa verá o nosso Rei na sua formosura.
Oh, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Os nossos conosco, os nossos estão contigo, Senhor. E nós daremos a ti todo louvor, toda honra. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, louvor, honra, glória, majestade pelos séculos dos séculos, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai, pelos que estão contigo, pelos nossos que estão contigo, pelos nossos que estão conosco, fortes, valentes, corajosos, para se submeter à tua palavra, para andar em justiça, em retidão, na força e no poder do teu Espírito Santo, Pai. Nenhum dos nossos se perderá. Nenhum dos nossos se perderá. Nenhum dos nossos se perderá, Pai. Porque o Senhor é aquele que encontra o perdido. O Senhor é aquele que busca a ovelha perdida. Que acha, Senhor, acha e traz de volta. Coloca sobre os seus ombros a fraca, a enferma. Oh, camalacitiato leacia. E nós te damos glória e louvor. Raça maquiaçá. Pelo milagre. Por esse milagre te agradecemos. Pelo milagre da salvação na nossa casa te agradecemos. Pela vida eterna te agradecemos. Raça malacereá. Ao Rei Jesus e o louvor. Ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Obrigada, Marciana. Nós te amamos, Jesus. Socambaracetereá. Nós te amamos, Jesus. Tu és tão precioso para nós, Jesus.
Tu és a fortaleza de nossa vida, Jesus, nossa herança, nosso cálice. Tu és aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Sim, Senhor, te damos louvor, honra e glória, e poder e majestade. O Deus que prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso rochedo forte. O Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vela sobre nós, de dia e de noite, para que nada, absolutamente nada, nos cause dano algum. Ao seu nome louvor, honra, glória, poder e majestade, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Senhor. O nosso amor, a nossa adoração, o nosso louvor é para ti, Jesus. O Deus que responde às nossas orações. 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 O Deus que está atento ao nosso clamor. Te adoramos. Obrigada, Senhor, pelos anjos. Obrigada pelos anjos. Obrigada pelos anjos, que o Senhor dá ordem a nosso respeito. Obrigada pelos anjos, Pai, que tem as nossas orações em taças diante de ti, como incenso e aroma suave às tuas narinas. Obrigada, Senhor. O nosso sacrifício de louvor nessa manhã, o nosso culto de adoração, a ti somente, o dono do nosso coração, o dono da nossa vida. Queremos que tu saiba que o Senhor é o dono do nosso coração, o dono dos nossos dias, o dono da nossa vida. É para ti o nosso louvor. É para ti a nossa adoração. Que a sonoromoça, naramassa. O que era impossível à lei, porque estava enferma, Senhor, pela carne. Isso o Senhor fez, enviando o seu Filho por nós. Sassocirá. O véu foi rasgado. De alto a baixo, o véu da carne foi rasgado. Nós temos acesso ao seu trono de graça, de glória, para socorro em ocasiões oportunas como esta. Obrigada, Senhor. Temos direito à longevidade, fartura de dias, para o louvor da sua glória. O direito de ensinar nossos filhos a andar na justiça, andar em retidão e verdade na tua presença. Pai, nós te amamos por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ao Senhor todo o nosso amor, toda a nossa adoração, porque o Senhor é bom. Um Deus bom que sempre nos ouve. Nosso Deus bom que sempre nos ouve. Bendito seja o Senhor nosso Deus, a nossa rocha, o nosso libertador, o Deus que por nós toma vingança, o Deus que fortalece os nossos braços, de forma que nós podemos sim, Pai, vergar arcos de bronze. Nós podemos sim, Pai, na força do Teu Espírito, vergar arcos de bronze, porque o Senhor verdadeiramente é a nossa força, o nosso rochedo forte. E depois de vencer tudo, nós permanecemos inabaláveis, 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 inabaláveis.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Descansamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós descansamos em Ti, nas Tuas preciosas promessas. Há descanso para nós. Descanso para nossa alma, nas Tuas preciosas e muito grandes promessas, nas quais nós temos o sim da Sua parte. Para todas elas nós temos o sim. Sim, o Senhor disse sim. Sim, para todos os desejos do coração da minha irmã. Sim. Essa é a resposta do Senhor. Para as nossas orações, essa é a resposta do Senhor. Sim, sim, filha. Sim, filha, está feito. Sim, filha, está pronto. Está feito, está pronto. Casumusimisia. Está feito, está pronto. Reciteliaça. Rassondaramamamá. Descansamos confiadamente. À sombra das tuas asas, Pai. À sua sombra nós descansamos confiadamente. Nenhum mal nos sucede, Pai. Deus que cuida de nós, Deus que vela por nós, Deus que não nos deixa jamais, 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 jamais nos desampara. Deus que multiplica as obras de nossas mãos, Deus que fortalece, Deus que satisfaz, o Deus da multiplicação. Eu falo multiplicação. No nome de Jesus, multiplicação para todos os seus recursos, Pai. Para os recursos dela eu falo multiplicação. Consimará, sará, sará. E eu sei que para ti não há impossíveis, Pai. Consimará, sará. Nós nos unimos em fé e falamos multiplicação. Multiplicação no cesto, na amassadeira, Pai. Multiplicação. Multiplicação, Pai. De onde veio o recurso financeiro, nós falamos multiplicação. Multiplicação. Porque a bênção do Senhor já nos alcançou. Ela não vai nos alcançar, ela já nos alcançou. Oh, bendito seja o teu nome, bendito o dia que nós cremos no Evangelho do Senhor. Bendito o dia que nós cremos na sua santa e poderosa salvação, Senhor. Plena e poderosa salvação. Obrigada, Senhor. Tu és o Deus de nossas multiplicações, sim, Senhor. Multiplica os nossos dias. O Deus que multiplica a nossa vida, os nossos recursos, as nossas alegrias. De nós fugiu a tristeza e o gemido. O Deus que nos coroou de graça e de misericórdia, o nosso amado, desde agora e para sempre. O Senhor será sempre o nosso amado. O Deus dos nossos anciões, obrigada. O Deus que nos cinge de força. O Deus que nos dá a alegria de ver a nossa geração ser multiplicada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Estamos em família, jamais seremos solitários. Estamos em família. Família bendita do Senhor, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, nós te adoramos. 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 Em uma só fé, em um só coração. Em uma só fé, em um só coração, nós te adoramos. Nós te adoramos, uma só fé, um só coração.
A mesma disposição mental. Nós temos, todos nós, a mesma disposição mental. Lutando juntos pela fé evangélica. Obrigada, Senhor, por sua graça. Obrigada, Senhor, verdadeiramente. Um exército poderoso do Senhor na terra. Adoramos o teu nome, Jesus. E a igreja disse? Rita? Nós te amamos, Jesus. Que se chamará. Culto abençoado, domingo abençoado. Seja uma tarde maravilhosa para cada um de nós, amém?